Olá, muito boa tarde, sejam uma vez mais bem-vindos a este especial Eleições à UEM. Depois de ouvir há momentos o candidato da lista A comprometido, temos aqui o candidato da lista B connosco. Tenho aqui comigo Carlos Sebastião Bertão da Silva, é este o nome que encabeça esta lista B. O Carlos é um aluno de Direito, tem 17 anos, é natural da Póvoa do Varzim. Carlos, antes de mais, obrigado por teres aceito este convite para falar para o auditório da Rádio Universitária e também para a UMTV, e pedia-te, para começarmos esta conversa, para identificares aqui o porquê de um aluno de Direito com 17 anos encabeçar aqui um movimento que se assume como contraditório ao que têm sido as direções da Associação Académica. O que é que está mal? Porque é que se candidatam a esta direção da Associação Académica? Desde já, boa tarde e obrigado pelo convite. Este convite surgiu da convergência de opiniões e de pareceres em relação a certas preocupações no que concerne aos interesses dos alunos. Fui designado porta-voz em representação de dois movimentos que dinamizam e colaboram nesta lista, o Agir e o movimento 180 graus. De um modo geral, posicionamos-nos contra a associação académica por, enquanto estudantes, não nos revermos na atual direção da AUEM, conivente com o Governo, que propõe a austeridade como método de resolução da crise, o que, claro está, acarreta consequências tremendamente nefastas tanto para o ensino superior público e, facto é, o todo da sociedade portuguesa. Exatamente, temos visto nos últimos tempos um ataque ao ensino superior público, como estavas a dizer. As instituições de ensino superior têm sido alvo de cortes muito significativos. Os próprios reitores têm estado reunidos com alguma frequência nos últimos tempos devido a estes cortes, que ainda assim tiveram um retrocesso nesta última medida aprovada em Orçamento de Estado na especialidade. Achas que o ensino superior público pode estar ainda mais em causa com estes cortes sucessivos que têm sido aplicados? Sem dúvida alguma que o ensino superior não beneficia de modo algum dos sucessivos cortes, que aliás se tem agravado tendencialmente desde 2005. Aquilo que o Governo propõe, ou que propôs, foi uma atenuação de um corte que tinha sido previsto, que constasse na ordem dos 7%, entre os 7% e os 12,5%. No entanto, o corte que será aprovado em Orçamento de Estado para o ano de 2013 rondará os pouco acima dos 3,2%, ainda que esse valor essa percentagem se traduza significativamente numa redução do financiamento do ensino superior público, o que em última instância provocará uma perda de qualidade e uma degradação do ensino superior público através do despedimento provocando, aliás, o despedimento de docentes e funcionários, neste caso não docentes também, uma degradação geral dos serviços da universidade e aquele ponto sobre o qual nós debruçamos essencialmente as nossas preocupações, que é a ação social. Os cortes no ensino superior público impossibilitam também muitos estudantes de prosseguir e de continuar os seus estudos, diminuindo, por conseguinte, as bolsas, que já são poucas, como se tem vindo a verificar desde 2009, que houve uma diminuição de cerca de 20 mil alunos bolseiros,
São cortes muito expressivos que afetam o dia-a-dia também dos estudantes, não é? Sem dúvida alguma, de um modo geral, o desemprego, o aumento dos preços e o corte dos subsídios afetam as famílias que, por última instância, vão afetar as condições de vida dos estudantes. E se o Estado português não consegue apoiar os alunos, não só mais carenciados, mas de um modo geral todos os alunos que estão a ser afetados pela crise e que podem vir a ser afetados precisamente pelas consequências da crise, então o ensino superior público terá graves problemas. Exatamente. Certamente conheces também a estrutura da direção da Associação Académica e pelo menos algumas das linhas gerais que gerem esta estrutura. Onde é que achas que ela possa ter um papel agora prioritário já nos primeiros tempos, caso venham a assumir a direção da Associação Académica? Confesso que não foi para meu espanto quando soube que a atual direção da Associação Académica da Universidade do Minho rejeitou participar na greve geral de 24 de novembro e rejeitou também mobilizar os estudantes para esse evento que tanto lhes diz e, no nosso entender, tanto lhes deve dizer. O que é que para ti significa isso? O que é que para mim significa isso? O 24 de novembro foi uma greve, foi um evento convocado a fim de que o povo português, de um modo geral, conseguisse reunir todos os pontos em que convergem e pudesse manifestar os seus interesses enquanto coletivo ao Estado português. E nesse sentido devemos nós, enquanto associação académica, impedir que uma universidade viva numa bolha isolada do mundo. Ora, claro está que a nossa função não deve passar por ser apenas e meramente um órgão de representação dos alunos, como qualquer outro órgão que é eleito, mas, acima de tudo, devemos reger-nos por uma postura essencialmente pedagógica, educativa e, claro está, democrática. Exato. Apontas aí então o problema, alguma mobilização que a Associação Académica possa teve de certa forma deficiente para esse dia, mas em relação a alguns departamentos que regem, e uma vez que a estrutura da Associação Académica converge várias áreas, desde a área cultural, passando pelo desporto, a área recreativa, a vossa opinião, algumas ideias que possam ter, certamente que têm algo pensado para estas vertentes, os estudantes também gostariam de perceber qual é o vosso ponto de vista em relação a esta matéria. Claro. Como dito, no âmbito do domínio pedagógico, nós temos um conjunto de medidas que melhor respondem às preces e aos interesses dos estudantes, como sendo a criação de espaços de debate, como sendo a criação de mais salas de leitura, a melhoria dos serviços da biblioteca, neste caso, que tanto dizem à grande maioria dos estudantes. Neste caso em particular, conviria dizer que, no nosso entender, uma biblioteca, como a Biblioteca Geral da Universidade de Minho, deveria estar ao serviço dos estudantes, se não 24 horas por dia, pelo menos a reitoria deveria estender o horário até mais tarde, nos moldes como se aplica na Escola de Ciências da Saúde. Por exemplo, no âmbito do desporto, não podemos esquecer-nos, como é evidente, a Universidade do Minho é uma universidade que... com uma tradição com uma grande tradição no desporto e que recebe anualmente muitos desportistas. Pensando também neles e em todos os estudantes da Universidade do Minho, propomos claramente a criação de mais eventos desportivos, também na sequência daquilo que se tem verificado na Universidade do Minho, mas com a particularidade de serem totalmente gratuitos. É o nosso interesse, como dito, de
desenvolver um ensino superior de qualidade, democrático, e neste aspecto queremos frisar que os eventos desportivos terão de ser necessariamente gratuitos, a fim de que possam abranger um maior número de estudantes, que é esse o nosso interesse. Verdadeiro intento. Há pouco falaste na questão de estar e bater o pé ao Governo em algumas das questões. O mesmo se aplica à reitoria da Universidade, uma vez que tem aqui um papel também muito importante na vida da Associação Académica. Claro. Não podemos deixar de discordar com o reitor em alturas em que o consenso não se proporcione. Caso o reitor mostre ou opte por posições que não refletem o verdadeiro interesse e o máximo interesse dos estudantes, uma associação académica, seja composta por que lista for, seja composta por que elementos forem, deve, na sua máxima razão, opor-se aos falsos e aos maus desígnios daqueles que não estão interessados em servir os estudantes. Exatamente. Carlos, o que é que era um bom resultado para a lista B no próximo dia 4 de dezembro? Um bom resultado para a lista D seria que conseguíssemos chegar próximos dos alunos. Chegar próximo dos alunos no sentido em que fôssemos capazes de mobilizá-los e de alimentar a consciência cívica e política dos estudantes da Universidade do Minho. Exatamente. Em relação a algum trunfo, e isto também em forma de conclusão desta entrevista, onde te iria pedir para fazer um apelo ao voto a todos os que nos estão a ouvir e ver, qual é que é o trunfo e o porquê das razões de votar na lista B e não nas outras? A lista B é uma lista contra a austeridade, é uma lista que propõe o aumento do financiamento ao ensino superior público, por um ensino superior democrático, por um ensino superior de qualidade mais e melhor. Exatamente. Carlos, muito obrigado então por nos teres concedido esta entrevista. Relembro então, estive agora aqui comigo e ouvimos a entrevista de Carlos Sebastião Bretão da Silva, ele o porta-voz, são estas as palavras que melhor definem este cargo a qual se candidata, ele o porta-voz pela lista B à direção da Associação Académica da Universidade de Minho. Relembro então que o Carlos é um aluno de Direito, natural da Póvoa de Varzim, tem 17 anos, é ele então que encabeça esta lista B às eleições. Hoje ouvimos o candidato da lista A e agora o candidato da lista B. Amanhã será a vez da lista C e D terem o seu momento de apresentarem as ideias aqui na antena da Rádio Universitária. Por isso, até amanhã.